Olá, pessoal! Hoje vamos falar sobre tintas solúveis em água, um tipo de tinta que tem se tornado cada vez mais popular, principalmente por suas vantagens em relação às tintas tradicionais. Mas antes de começarmos a falar sobre os prós e contras, vamos entender um pouco sobre a composição dessas tintas. As tintas solúveis em água, também conhecidas como tintas à base de água, são compostas por pigmentos, resinas e água. Os pigmentos são os responsáveis pela cor da tinta, enquanto as resinas são os componentes que dão à tinta sua resistência e durabilidade. A água, por sua vez, atua como solvente, diluindo os pigmentos e as resinas e permitindo que a tinta seja aplicada de forma uniforme. Agora, vamos falar sobre as vantagens das tintas solúveis em água. Primeiro, elas são muito mais fáceis de limpar. Se você sujar as mãos ou as ferramentas com tinta, basta usar água e sabão para remover as manchas. Isso é uma grande vantagem em relação às tintas tradicionais, que geralmente exigem solventes químicos para serem removidas. Segundo, as tintas solúveis em água são mais seguras para a saúde. Elas não liberam compostos orgânicos voláteis, VOCs, que são substâncias químicas que podem causar problemas respiratórios e outros problemas de saúde. Terceiro, as tintas solúveis em água são mais ecológicas. Elas não contêm solventes químicos que podem contaminar o meio ambiente. Mas, como nem tudo são flores, as tintas solúveis em água também têm algumas desvantagens. Uma delas é que elas geralmente são menos duráveis do que as tintas tradicionais. Isso significa que elas podem descascar ou rachar mais facilmente, especialmente em ambientes externos. Outra desvantagem é que as tintas solúveis em água podem ser mais caras do que as tintas tradicionais. Isso se deve ao fato de que os materiais usados na produção dessas tintas são geralmente mais caros. Por fim, as tintas solúveis em água podem ter um tempo de secagem mais lento do que as tintas tradicionais. Isso pode ser um problema se você precisar pintar uma superfície rapidamente. Agora, vamos falar sobre as questões de compra para decoração interior ou exterior. Se você está pensando em usar tintas solúveis em água para pintar sua casa, é importante considerar o tipo de tinta que você precisa. Existem tintas solúveis em água para uso interno e externo, e cada uma delas tem suas próprias características. Para uso interno, você pode escolher entre tintas foscas, acetinadas ou semi-brilhantes. As tintas foscas são ideais para paredes e tetos, pois elas escondem imperfeições e absorvem a luz. As tintas acetinadas são mais resistentes à lavagem e são uma boa opção para áreas de maior tráfego, como corredores e cozinhas. As tintas semi-brilhantes são mais resistentes à umidade e são uma boa opção para banheiros e cozinhas. Para uso externo, você deve escolher tintas que sejam resistentes à água, ao sol e às intempéries. As tintas acrílicas são uma boa opção para uso externo, pois elas são duráveis e resistentes aos raios UV. Espero que este vídeo tenha sido útil para você. Se você tiver alguma dúvida, deixe um comentário abaixo. E não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhum vídeo novo. Olá pessoal, hoje vamos falar sobre tintas solúveis em água, também conhecidas como tintas à base de água. Essas tintas são uma ótima opção para uma variedade de projetos, mas é importante entender seus prós e contras antes de começar a pintar. Vantagens e desvantagens. As tintas solúveis em água são populares por uma série de razões. Primeiro, elas são muito mais fáceis de limpar do que as tintas à base de óleo. Você pode simplesmente usar água e sabão para remover qualquer respingo ou sujeira. Segundo, as tintas solúveis em água são geralmente menos tóxicas do que as tintas à base de óleo, o que as torna uma escolha mais segura para crianças e animais de estimação. Terceiro, as tintas solúveis em água secam muito mais rápido do que as tintas à base de óleo, o que significa que você pode começar a trabalhar em seu projeto mais rápido. No entanto, as tintas solúveis em água também têm algumas desvantagens. Primeiro, elas não são tão duráveis quanto as tintas à base de óleo. Isso significa que elas podem ser mais propensas a descascar ou rachar com o tempo. Segundo, as tintas solúveis em água podem ser mais difíceis de aplicar uniformemente do que as tintas à base de óleo.
Isso ocorre porque elas tendem a secar mais rápido, o que pode resultar em pinceladas visíveis. Terceiro, as tintas solúveis em água podem não ser tão vibrantes quanto as tintas à base de óleo. Isso ocorre porque os pigmentos nas tintas solúveis em água não são tão concentrados. Onde mais são necessárias tintas à base de água? As tintas solúveis em água são usadas em uma variedade de aplicações, incluindo pintura de paredes, móveis e artesanato. Elas também são usadas em algumas aplicações industriais, como pintura de carros e aviões. Em vez de conclusão então, qual é o veredicto? As tintas solúveis em água são uma ótima opção para muitos projetos, mas elas não são perfeitas. Se você está procurando uma tinta durável, vibrante e fácil de aplicar, as tintas à base de óleo podem ser uma escolha melhor. No entanto, se você está procurando uma tinta fácil de limpar, menos tóxica e que seca rapidamente, as tintas solúveis em água são uma ótima opção. Espero que este vídeo tenha ajudado você a entender melhor as tintas solúveis em água. Se você tiver alguma dúvida, deixe um comentário abaixo. E não se esqueça de se inscrever no canal para mais vídeos sobre pintura e decoração.